Rogério Manuel Madeira Raimundo é o candidato da CDU à Câmara Municipal de Alcobaça. Nasceu em 1951, quer isto dizer que tem 74 anos. É da Sela, terra também onde vive. É aposentado, um conhecido professor de matemática durante 30 anos, do terceiro ciclo e do ensino secundário. Foi também dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro durante 2 décadas. O Centro Cénico da Sela é também um nome indissociável desta figura da Sela, Rogério Raimundo, onde foi dirigente associativo durante 50 anos. Foi vereador em vários mandatos, desde 1998 a outubro de 2017. Foi deputado eleito na Assembleia Municipal de Alcobaça durante 2 mandatos, deputado eleito na Assembleia de Freguesia da Sela, 1 mandato, e foi secretário também da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça em 2003 e 2004. E presidente. E foi presidente, presidiu esta entidade, cuja comissão alargada integra ainda hoje. Não, já não? Já então, não. Aqui é um engano da minha parte, do qual peço desculpa. Não há problema. Rogério Raimundo, bem-vindo. Esta introdução enquanto candidato, eu acho que dispensa, digamos, qualquer comentário, mas independentemente de ser uma figura conhecida em Alcobaça, como é que o cidadão Rogério Raimundo se apresenta à população alcobacense nesta entrevista? Com muito gosto. Eu, de tempos a tempos, faço a respectiva saudação ao vosso trabalho e à importância de termos, neste caso, 2 rádios no nosso concelho que prestam serviço público, e este caso é o procurar informar, o procurar transmitir o que cada candidato tem para apresentar a sua equipa e o seu programa. É, de facto, realmente um trabalho que eu saúdo também, especial ao Nuno e à Leonor, porque realmente é assim que se talvez consiga grande parte do eleitorado ser esclarecido. E como é que o cidadão, apesar de ser conhecido, como é que ele se apresenta às pessoas? Quem é que é o Rogério Raimundo na voz do Rogério Raimundo? Eu neste momento estou a atravessar uma fase que é exatamente a idade dos 74 anos. Portanto, estou no terreno em que devo intervir mais, porque o nosso concelho é um dos concelhos mais populosos na parte da terceira idade, da chamada terceira idade, dos maiores de 65 anos. Eu já trabalhei com crianças, no Centro Cénico trabalhei todos os escalões etários, mas o setor da terceira idade, pelo número e pela importância de saber envelhecer com dignidade, é de facto uma das frentes que eu vou destacar durante o mandato que os eleitores me derem, porque é de facto, não é uma posição egoísta, é preocupar-me em resolver grandes problemas que existem no concelho de Alcobaça a nível dos mais idosos. Naturalmente, vou atacar todos os problemas e os principais problemas que tocam todos os escalões etários. Mas esta é uma das frentes fundamentais que eu vou destacar, porque estou a vivê-la, estou com genica e posso ajudar os meus concidadãos a também arranjarem genica para serem valentes no envelhecer. Rogério, mas já assumiu que este convite não deixou de ser uma surpresa? Não foi, porquê? Porque, portanto, todos os grupos, todas as equipas têm um processo, e a gente começamos pela elaboração do programa para as próximas eleições. E nesse debate, onde estão os novos candidatos e os que já têm mais tempo de experiência na CDU, deu que, pronto, neste momento, eu, apesar de ter a idade que tenho reuni as condições, segundo praticamente todos, de ser o candidato mais capaz de poder assumir a liderança da Câmara ou a liderança deste processo. Eu confesso que, enquanto observador, enquanto cidadão anónimo, quando vi, digamos, o nome de Rogério Raimundo como candidato da CDU, fez-me lembrar um bocadinho o processo
e, se me permite um bocadinho a provocação, sem bons resultados, que aconteceu nas legislativas com o Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda agora foi buscar, digamos... Alguns dos idosos. Exatamente. Acha que a CDU não corre aqui o mesmo risco? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. Isto, de facto, realmente, nós temos esta perspectiva de que vamos conseguir um bom resultado. E vamos surpreender. E, portanto, é esse o nosso trabalho. Naturalmente, o eleitor é que cruza a sua cruzinha no voto e vai decidir e vai apostar. Uma última questão sobre aquilo que para mim terá sido uma surpresa enquanto cidadão. Pode garantir, no entanto, que dentro da CDU, na estrutura da nossa região, não havia falta de opções. Havia outros camaradas, mas que realmente apostam mais daqui a 4 anos. Simplesmente isso. Sim, senhor. O Rogério já disse que uma das suas prioridades vai ser a terceira idade, envelhecer com dignidade, e podemos começar por aí, digamos, aquilo que se projeta para o futuro. O que é que o candidato Rogério Raimundo se propõe fazer diferente daquilo que está a ser feito, ou não está a ser feito, neste momento pelo atual elenco camarário? A competência não é maioritariamente da Câmara, o trabalhar com os idosos. Portanto, é mais a Segurança Social, é mais o Estado, mas a Câmara também tem um papel importante nisso, e até porque tem já iniciativas que eu também acompanhei como vereador e as defendi e aprovei, nomeadamente a parte desportiva, para o desporto sénior, nomeadamente também portanto, o apoio a projetos das IPSS que têm, que é a maioria, Misericórdias e IPSS, que no nosso concelho tem uma boa resposta, mas objetivamente, por exemplo, há uma resposta que não temos no concelho e vamos batalhar para que rapidamente ela se concretize, ou através de uma IPSS, ou através de uma Misericórdia, ou através da própria Câmara em conjunto, com financiamentos nacionais ou europeus, que é a questão dos cuidados continuados. É também uma matéria que não é só, é também da saúde, não é só da segurança social. Nós percorremos o processo é simples. A pessoa tem uma intervenção no Hospital de Leiria, ou no Coimbra, ou no Lisboa, ou noutro, e precisa de apoio ainda na recuperação. E isso é que é a função da unidade de cuidados continuados. Isso é uma falta de resposta que nós temos no nosso concelho, é uma das prioridades que nós naturalmente temos de ter. Uma outra é todas as IPSS fazem o seu trabalho, todas as Misericórdias fazem o seu trabalho e nós reconhecemos que já é uma boa resposta que nós temos no nosso concelho, em relação a outros concelhos que não têm essa rede. Mas nós temos um problema nas IPSS e nas Misericórdias, é que os salários são baixos e normalmente há uma grande rotação dos trabalhadores. E nós temos que ter um apoio às IPSS, um apoio às Misericórdias para terem uma formação permanente para os novos trabalhadores que entram para lidar com os idosos com o maior carinho, com o maior cuidado e com muito mais, ainda mais, portanto, mais humanidade. Procurar que, portanto, essa frente de formação dos nossos trabalhadores das IPSS do Concelho de Alcobaça tenham essa dimensão para poder, mesmo elas, serem mais competentes, mais eficazes no trabalho que estão a desempenhar nesses. Depois, há todo um conjunto de coletividades no nosso concelho que estão praticamente fechadas neste momento. E, portanto, pode haver mais respostas. Pode haver progressivamente mais respostas no concelho a projetos de animação, de acompanhamento, de convívio, de resposta, portanto, em todo o concelho. Pode-se ampliar esta resposta e procurar, dentro desse princípio, de ter, portanto, pessoal especializado na animação e que os idosos se sintam bem e que envelheçam com dignidade. E outros exemplos que, naturalmente,
a intervenção da Câmara nesses processos, de que forma é que ela se pode mais para incentivar a base, incentivar, neste caso, os dirigentes associativos, incentivar as juntas e as forças vivas de cada freguesia para procurarem ter essas respostas que neste momento não existem. Outro dos temas que preocupa a candidatura da CDU à Câmara de Alcobaça, naturalmente, e creio que é uma preocupação que eu quase que diria, sem arriscar muito, que é transversal, que é a questão da habitação. É um flagelo nacional, mas como é que a Câmara pode intervir de forma decisiva num problema como este? É uma prioridade, portanto, temos que juntar todas as forças, quer da Câmara, quer do movimento associativo, quer dos financiamentos, que neste momento penso que ainda poderão ser recuperados, porque acredito que o PRR tenha protelamento, porque tem-se verificado que tem havido uma perda de tempo entre o projeto e a concretização da obra, e, portanto, muitos municípios estão com esse problema, e, portanto, Alcobaça ainda pode ir, naturalmente, candidatar-se, mas não como o Presidente Hermínio e o PSD têm defendido neste mandato dos 4 anos. Ele prometeu habitação para jovens. A gente não está contra, a gente acha que os jovens precisam de habitação, e isso está certo. Mas não só em Alcobaça, não só jovens, é os que efetivamente precisam, porque a Câmara, neste caso, pagou para poder concorrer ao PRR de habitação, ter que fazer um estudo das necessidades do município em habitação. E o estudo apontou para 1000 famílias. Ainda há pouco, em 15 de julho, ou numa Assembleia Municipal antes, ouvi da boca do Presidente da Câmara que tinha apoiado 350. Não sei se foi a renda, se um apoio à renda, se foi... Diz que apoiou 350 dessas famílias. Ficam 650. E, portanto, para quem tem uma grande frente da felicidade, até tem um pelouro da felicidade, saber que tem 650 famílias com problemas de habitação, não tem dinheiro para pagar renda, não tem solução para a habitação, para se sentirem felizes na família, está constituída, mas não tem verbas de salários para sustentar uma renda como está aqui em Alcobaça. Portanto, isto é uma questão fundamental e urgente de resolver. E aí a Câmara tem que arranjar verbas, porque todos os anos cresce o seu orçamento. Tem que, naturalmente, sabê-lo distribuir para haver felicidade e os que precisam têm que ter essa resposta. Existe, digamos, espaço em Alcobaça para construir? E é a Câmara que deve assumir a construção? Se não houver iniciativas das juntas, se não houver iniciativas de coletividades, se não houver iniciativas de IPSS, se não houver iniciativas de misericórdia, naturalmente é a Câmara. Porque a responsabilidade é o Estado, mas o Estado normalmente centraliza para as câmaras. Portanto, a questão da habitação tem que ter uma resposta com qualidade e rápida para no terreno, em toda a freguesia, em todo o concelho, porque nós não queremos que as respostas sejam só na cidade. Nós queremos que as respostas na Medita, em Troquel, em todas as freguesias, tem que haver o bolo tem que ser bem distribuído para haver coesão no território. Uma forma não poderia ser a reabilitação? Claro, essa é uma das que já podia ter existido e que a CDU propôs desde 98, que a CDU propunha por ano 3 edifícios que estão em ruína. Devem ser contactados os proprietários e das duas uma. Ou entram em obras e põem ao serviço da reabilitam, ou então a Câmara expropria temporariamente e administra e, portanto, pode arrendar-se. Se, entretanto, no processo o proprietário não passa a assumir a responsabilidade, e isso ia provocar que outros que têm o seu prédio em ruína também pensassem 2 vezes, é melhor, mas é eu começar a restaurá-lo e a pô-lo no mercado, nomeadamente do arrendamento. E segundo o conhecimento que a CDU tem,
Isso, digamos, é algo que será possível existir em todo o Conselho, ou seja, haverá... Não, isso naturalmente depende da vontade política que existe nós não podemos impor a uma junta que faça uma coisa. Não podemos impor uma misericórdia ou uma IPSS que entre no terreno da resposta da habitação. Mas eu acho que temos que saber ouvir, envolver, e penso que nenhuma freguesia quer ficar sem essa resposta para os seus habitantes, para os seus fregueses. Nenhum quer que se concentrem todos na cidade. Penso que nenhum presidente da junta, penso que nenhum dirigente de uma IPSS vai se escusar a entrar nesse processo. No que diz respeito, Rogério Ramos, no que diz respeito, já fez aqui, digamos, algumas críticas diretas, indiretas, à governação da Câmara. O que é que a CDU aponta mais à governação da Câmara, que tem sido PSD já há uma série de anos? Sempre a nossa presença como vereador, quando fui vereador durante 18 anos, sempre puxei por esse método. Um projeto que a Câmara tenha deve ser discutido com os interessados. Seja uma rua, seja um edifício, seja um campo desportivo, deve ser discutido e abertamente discutido e exposto, e as pessoas os interessados poderem ir ao debate público ou consultar na sua junta ou consultar nos meios que agora há, do ponto de vista de comunicação, meios audiovisuais, como nunca houve, e portanto essa informação tem que estar aberta e transparente, e ouvir a opinião. Naturalmente envolver as pessoas e as entidades e as pessoas mais interessadas naquele projeto. E depois, então, desse trabalho de ouvir e até se calhar de ouvir da forma de concurso de ideias, que já houve algumas, nomeadamente o Cineteatro foi restaurado após um concurso de ideias. Houve 5 ou 6 ideias de restauro e venceu uma, depois esse ficou com o prémio de fazer o projeto de arquitetura e aí temos o nosso Cineteatro restaurado para aí no ano 2000 ou 2000, agora já não me estou a recordar, mas perto do primeiro, foi no primeiro mandato que foi restaurado, mas a partir exatamente desse ouvir, discussão pública e apresentação. O tipo de governação que a CDU portanto, aprova. É essa e que deve existir. Nós, por exemplo, as pessoas que veem o projeto a aparecer, começam a construir, mas a maior parte dos alcobacenses não conhecem o conteúdo do projeto. E já agora, a maior parte dos alcobacenses não conhecem o conteúdo dos projetos, genericamente falando, de acordo com aquilo que o Rogério está a dizer. Mas, e acha que os alcobacenses se interessam? Portanto, houve um processo que era a questão do plano estratégico de 2017, em que eu consegui que realmente o Presidente da Câmara e a Câmara fizesse reuniões centralizadas por causa do que se estava a discutir. E ainda se fez 7, mas não se fez as 13 que estavam previstas, portanto houve ali, mas as reuniões foram muito participadas, com muitos contributos. Portanto, os técnicos apresentavam o que era previsto do ponto de vista estratégico para aquela freguesia, as pessoas reagiam e participavam como nunca vi Quero com isso dizer que os alcobacenses do Conselho se interessam e correspondem. Naturalmente, interessam-se pela sua terra, interessam-se pelo progresso da sua terra e pelo desenvolvimento de respostas que são absolutamente necessárias. Seja estradas, seja escolas, seja outras respostas que naturalmente as pessoas precisam. E isso é que faz a democracia viva e, portanto, o poder local mais transparente e mais gente atenta ao que se passa no nosso concelho. A educação é também, para a CDU, uma preocupação. Claro. E o que é preciso, para além daquilo eventualmente que está a ser feito ou não? Neste momento temos um fenómeno houve um período de grande crescimento de resposta de número de estabelecimentos, e de facto assim ao 25 de Abril,
quando se fez a primeira e única carta escolar, nunca mais foi atualizada, embora seja da lei ter que ser permanentemente atualizada, ainda não está, a carta escolar não está atualizada. Já houve vários jardins de infância fechados, cujo espaço e edifício, a maior parte deles está ao abandono, sem qualquer rentabilidade, uma propriedade municipal completamente sem rendimento. Outras estão entregues a uma associação de caçadores, que naturalmente utiliza uma vez ou duas vezes por ano, mas não é a rentabilização de uma propriedade municipal como aquela, que podia ser, por exemplo, resposta rápida de habitação. Por exemplo, a quantidade de escolas e jardins de infância estão aí fechados, já dava com pouco investimento da Câmara, dava já para responder a muitas famílias. Portanto, no que diz respeito à educação, estamos a falar... Mas desculpe, não concluí. Além disso, de facto, realmente a Câmara conseguiu agora uma parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, com outras entidades, a EPAD de Estéria, e estão a processar uns cursos técnicos superiores. Mas não é o superior que nós desejamos, não é? E, portanto, essa frente da necessidade do superior no nosso concelho, embora tenhamos o polo da Universidade de Coimbra, que faz alguns cursos e traz professores universitários para determinadas ações dentro da ciência viva e de outras matérias, há muito para fazer e há muito que conseguir nessa área para que também e a Câmara aí tem que ter mais intervenção? Temos que ter mais poder de persuasão, nomeadamente sobre a Universidade de Coimbra, e sobre isso aí é essencial. No que diz respeito e se calhar são duas temáticas que estão mais ou menos interligadas, mas património, cultura, a CDU acha que, digamos, a forma como a Câmara Municipal de Alcobaça está a utilizar o património existente em prol não só do turismo, mas também da cultura, não é suficiente? Não, há um exemplo que eu dou que é assim. Nós, desde 98, que é o que eu conheço melhor, o processo da Câmara, houve várias obras que detectaram fenómenos de arqueologia e que há que investigar isto. Mas nenhum foi investigado desde 98. O que é que se fez de prática de PSD? Bom, a gente agora não vai investigar porque queremos que a obra despache. Vamos tirar umas fotografias, vamos proteger a coisa e vamos fechar e continuar a obra. E está registado pelo GPS que naquele ponto está ali uma coisa que temos que investigar. Desde 98, nenhuma foi. Mesmo a última que apareceu e está à vista no Parque Verde, está lá um espaço que era também para investigar. Será que aquilo tem mesmo um interesse arqueológico e histórico que vale a pena? Não sabemos. Não foi investigado. Eu ainda estava na Câmara quando foi lançado o concurso. Eu não consegui ainda perceber porque é que esse concurso não se fez. Porque é que não houve a adjudicação e não houve a investigação. Na mesma altura, isto aí já de responsabilidade do Estado, na construção do hotel, na esquina que faz com a Rua Dom Pedro V e que faz a entrada do hotel, Silvério Raposo, se não me engano. Portanto, nessa esquina havia, portanto, fornos onde aparentemente eram feitos sinos. Atualmente está lá a piscina do hotel. Na altura foi dito que foi acompanhado pela Direção-Geral do Património. Portanto, isto não é responsabilidade da Câmara, mas havia ali qualquer coisa importante. Alguém sabe em Alcobaça o que é que aconteceu àquilo que aparentava ser um processo valiosíssimo de investigação histórica? O que é que aconteceu ali naquele espaço, naquele caso de, sei lá, de 50 metros quadrados que havia ali? Portanto, tiraram as peças todas, tiraram o forno e puseram lá a piscina, que era o que o projeto do grande arquiteto tinha para lá e ficou. Portanto, agora, a Direção-Geral de Artes nunca fez nenhuma sessão a explicar a nós porque que isto... Portanto, isto é um exemplo
dos últimos que estou a relatar. Mas a obra da envolvente ao mosteiro foi a mesma coisa. E a Rua Dom Pedro V foi a mesma coisa. Portanto, há carradas de elementos arqueológicos que eventualmente podiam ser muito importantes. Mas a Câmara não tem prioridade de gastar dinheiro nessa investigação. Importantes... A Câmara, PSD. Importantes a que nível, Rogério Raimundo? Portanto, nós todos, quando vamos a determinados conselhos, tem uma pequenina história, uma pequena coisa, e é a única coisa que tem para mostrar às pessoas que aquilo tinha antigo, era do século não sei quantos, e era do tempo dos romanos, e aquilo era... Pronto, e tem lá isso. Nós temos muita coisa. E ainda temos muito mais. Por exemplo, o Manuel Vieira Natividade, um grande arqueólogo, começou a investigar as grutas do Carvalhal de Aljubarrota, ali portanto, perto do Poço João, e portanto naquelas... Agora está aí uma especialista arqueológica a investigar e disse que quer falar comigo e penso com os outros candidatos, porque está muito preocupada com problemas portanto, do estado dos elementos arqueológicos do nosso concelho. Não sei o que é que ela descobriu e de porquê que ela está tão preocupada. Eu tenho essa experiência. Sabemos que aquilo está na zona do claustro cardeal. A diretora do mosteiro diz que tem aquilo sob a forma correta das umidades e portanto, na conservação, mas, portanto, estou a falar só nessa parte do património arqueológico, mas há outras vertentes do património histórico. Por exemplo, houve agora o São Bernardo. Eu tenho um processo de muitos anos, eu e a CDU, Feira de São Bernardo. É o que a gente habitualmente diz, a Feira de São Mateus, Feira de não sei quantos. Mas São Bernardo tem uma história. Será que o São Bernardo gostava de estar ligado a uma feira? Não. Então, se ele defendia era o horário e o silêncio. Então, estão a meter o nome dele numa feira. Por isso é que eu acho que devia ser claramente separado a festa municipal das comemorações religiosas e históricas, em que a Câmara também veio de ajudar a investigar, embora ele nunca tenha vindo ao Alcobaça, mas a investigar mais sério. Ajudar, porque há muito material que saiu da biblioteca do mosteiro e que está na biblioteca nacional e na Torre de Tombo e que ninguém investigou ou só se investigou algumas partes, que de vez em quando vem aqui fazer umas sessões ao mosteiro, mas que pouca gente tem esta... Do ponto de vista da cultura, também, pronto, nós ultimamente, de facto, temos muito mais espetáculos. Temos realmente feito espetáculos com os grupos de Alcobaça também. Os 30 anos dos da GIF, da banda de Alcobaça, foi realmente uma apoteose e isso é muito bom e foi ótimo. Mas mesmo antes, em junho, principalmente no mês de junho, houve muitos grupos. E amanhã começa o Gravíssimo, que é um festival muito extraordinário, graças ao Sérgio Carlino e ao Assunção, que fazem realmente atrair aqui os melhores metalistas, os melhores tubistas, saxofone, instrumentos de sopro. E, portanto, isso tudo é para valorizar e realmente pôr, e de facto o Panorama pode, de facto, também ajudar, em conjunto com tudo o que se pode fazer no cineteatro e no espaço público, pode realmente fazer de Alcobaça um centro realmente de cultura e isso estamos nesse caminho e é bom. E é bom. Água e saneamento. Pronto, algo também que preocupa a CDU. Pronto, na governação perdemos muitos milhões de euros. Na água, quando foi a passagem da compra da água portanto, ao sistema intermunicipal das águas do Oeste, do Médio Tejo, e portanto a água vem fornecida por essa empresa e é colocada nos grandes depósitos de Turquel.
e deixou-se de empurrar a água do Alcoa para Évora, para Turquel, para a Benedita. Portanto, agora é naquele grande depósito ao pé de cemitério de Turquel que abastece toda aquela zona que exigia bombas fortíssimas a empurrar o declive, portanto, até à Benedita. E isso passou a funcionar. Mas depois, no contrato, estava para todo uma grande área, nomeadamente Alcobaça, Maior, etc. E esse contrato não foi concretizado. E, portanto, teve ali um período de uns anos em que eles não forneciam essa água, mas acharam no direito que a Câmara tinha, os serviços municipalizados tinham que pagar. E calcularam em 10 milhões de euros. Depois disseram assim, bom, isto realmente foi chato, vocês têm que pagar 5 milhões de euros. E isso foi um exemplo de má governação. Porque eles não podiam fornecer a água, porque ainda não tinham as condutas, naqueles anos. E, portanto, ninguém consumiu aquela água. E nós pagámos 5 milhões de euros porque é um mal menor. Foi aprovado pelo PS, a CDU teve contra. É um exemplo de mau negócio tremendo. O outro é o da Cister Equipamentos, que agora foi fechado e pago à Caixa de Depósitos e ao empresário que fez a construção do Centro Escolar de Alcobaça e do Centro Escolar da Benedita. Alertámos, a CDU alertou, olha que isto, vocês vão perder o financiamento europeu dos centros escolares, que é 85%. Não, isto não vai conseguir. Perdeu-se esse valor porque tentaram de todas as maneiras e mais efetivo, não conseguiram um tostão de apoio. Portanto, os edifícios estão ali, estão a funcionar, de facto, mas perdeu-se, não sei se 3 milhões de euros nos dois ou mais. Portanto, má governação a outra má governação que o Hermínio teve lá e que agora resolve, mas teve estes 24 anos sem resolver, que é o caso das ruínas de Raimundo e Maia, ligação entre o Mosteiro e o Rio Alcoa. Tanto em 1998 foi a primeira vez que veio à Câmara e eu estava lá para a negociação. Não houve acordo e a CDU disse, bom, mas é de interesse público acabar com aquelas ruínas aqui. Vamos expropriar. Não, expropriar comigo não. Mas o doutor Sapinho, que disse isso em 98, em 2009, achou que não havia acordo, tinha que expropriar. E aí foi avaliado, valia 800 mil euros. 800 mil euros em 2009. E, portanto, podíamos ter ficado com o espaço e agir e acabar com aquilo e fazer o que o arquiteto Bino ou outra coisa se fizesse que fosse adequado para a ligação entre o Mosteiro e o Rio Alcoa. Mais tarde entrou o Paulo Inácio, ficou outra vez arrumado lá numa cadeira ou num armário e nem se fez a expropriação. Só também lá para perto do final do mandato do Paulo Inácio é que voltou ele a falar também em expropriação, porque também não tinha conseguido chegar a acordo. Também não avançou. Mas agora o Hermínio chegou a acordo com o valor, os representantes da empresa acertaram, mas foi uma pipa de massa em relação aos 800 mil euros. E principalmente são anos e anos em que nós víamos os turistas a fotografar e a ver aquela... Agora tem os taipais, mas do outro lado, do lado do passeio da Inês, vê-se as ruínas todas, não é? As fotografias seguem para todo o mundo, como Alcobaça tendo um centro histórico que tem vergonha daquilo. Portanto, mais caro, Alcobaça perdeu por má governação, embora o Hermínio agora tenha resolvido. Outra coisa, o PDM, não é? O PDM, em 2001, foi anunciado de fazer a revisão. Só agora é que foi concluído. Mas aí há um erro tremendo do atual Presidente da Câmara. Aquilo era uma Assembleia Municipal em que ele devia fazer a apoteose do processo. Punha os técnicos a explicar o que se conseguiu,
as vitórias que se conseguiu, porque vai dar mais respostas às pessoas que reclamavam do funcionamento do PDM de 1997, mas eis que ele, em vez de apostar nisso, pensar no global do Conselho, pensou só num que era eleito na Assembleia. E fez uma guerra ao eleito que estava na Assembleia e pôs a imagem que se pôs de um processo que tinha milhares de páginas, pôs só uma página, que era a da propriedade onde aquele eleito tinha o seu edifício que gostava que fosse legalizado, à beira Rio Ocoa, e que, portanto, fez uma guerra entre ele e o eleito, e os outros também entraram naquilo, em vez de se falarem do importante, da floresta, da importância do PDM todo, e, portanto, a CDU o que vai reclamar, e já reclamou, é que as 13 freguesias têm que ter uma informação o mais depressa possível do novo PDM, da revisão do PDM, para as pessoas serem informadas o que é que os seus direitos que agora têm, o que é que no solo o PDM agora define para as suas propriedades, se foi contemplada a reclamação, se foi ou não foi, se pode fazer alguma coisa para uma casa para o filho ou para a filha, etc. Portanto, além de mais, o PDM também é um processo em que o nosso Conselho está bem caracterizado. E, portanto, é um documento que as pessoas devem conhecê-lo. Portanto, e a gente vai fazer para que toda a gente interessada saiba o que é que tem o novo PDM. Rogério Raimundo, estamos, digamos, a caminhar para o final do nosso tempo. Já falámos aqui também por outras razões e por outras vias, já falámos da juventude, já falámos de coletividades também. Mas o que eu gostava de perguntar ao candidato Rogério Raimundo é fazer aqui andar um bocadinho para trás no tempo, fazer aqui uma pequena comparação. Em 2021, em 27.603 votantes no Conselho de Alcobaça, a CDU obteve o resultado de 3,45% dos votos, o que significa 951 votos. O que é que será para a CDU, no dia 12 de outubro, um bom resultado? Considerando e olhando para este resultado de 2021. No mínimo, eleger um vereador, mas nós estamos a trabalhar para muito mais, porque também já conseguimos dar saltos maiores do que se esperavam. Portanto, nós, ao longo do nosso processo histórico da CDU em Alcobaça, nós temos, por exemplo, em 99 tivemos 1.200, em 97 tivemos 6.000 e voltámos a ter 6.500 em 2001. Portanto, nós acreditamos que neste processo nós vamos ter muito mais votos do que tivemos em 2021. Portanto, a CDU não sente decréscimo de militância? Não, o que a gente sente é real, é um facto. Nós, portanto, ao longo do processo, tivemos muitos camaradas que já faleceram e que se perdemos. Eu, neste momento, já não sou professor, não conheço tanta gente como... E as campanhas que fizemos em 2021 não foram eficazes. E, portanto, nós esperamos que esta de 2025 seja eficaz, ou seja, chegue às pessoas. Chega às pessoas, e é também por essa razão que a CDU, digamos, vai concorrer a praticamente todas as freguesias. Só não concorremos a Turquel, São Martinho do Porto e Vimeiro, tal e qual como há 4 anos. Portanto, concorremos a 10, penso que é das forças políticas que concorre a mais. Acho que concorremos a mais do que o PS, da IL, do PSD, ainda não sei bem, mas acho que eles vão apoiar alguns independentes. E, portanto, na parte das freguesias estamos a concorrer taco a taco com os principais partidos. Nós temos a experiência de haver, portanto, muitos candidatos, que foi o que aconteceu em 2021. Portanto, havia os cidadãos, haviam vários, e agora só concorrem 5.
Rogério Raimundo, 1 minuto para se dirigir aos seus potenciais eleitores e para os convencer a votar na CDU. Portanto, os eleitores que me conhecem sabem já o que fiz e o que poderei fazer. Os que não me conhecem, o que eu espero é que consultem as nossas páginas, consultem esta entrevista que o Nuno e a Leonor me fizeram e que, dentro das vossas dúvidas, entrem em contato connosco. Basta consultar as páginas no Facebook e no Instagram, em que procuramos ter a informação toda que cada eleitor precise para ser bem informado. O que eu peço aos que utilizam essas redes sociais, façam chegar aos mais idosos, aos que ainda não praticam a consulta das redes sociais.